Olá, nós estamos estudando o livro de Oséias, bora lá? Louvado, exaltado seja teu nome, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor faz. Obrigado por tudo que o Senhor é. Obrigado pela tua fidelidade, sua graça e seu amor. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de despertar e buscar a tua face. Obrigado, Senhor, pela graça derramada sobre nossas vidas. Louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome, por tudo, Pai, que tens feito, por tudo que ainda há de fazer. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma manhã sobre nossas vidas. Louvado, exaltado e engrandecido seja o Senhor. Nós te amamos. Nós desejamos a tua presença, nós desejamos viver uma vida de intimidade contigo, conhecendo ao Senhor cada vez mais e mais profundamente, Pai. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor, por todas as coisas que já fez e que ainda há de fazer. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Te amamos, Pai, e desejamos todos os dias a tua presença, a tua graça, a tua misericórdia derramada sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque temos uma casa. Obrigado, Senhor, porque temos o sustento em nossas mesas. Mas obrigado porque o Senhor é presente em nossas vidas. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a ti, Pai querido. Espírito Santo, vem ministrar aos nossos corações. Continue falando conosco, continue ministrando em nossas vidas, continue revelando, Pai, esta palavra, para que ao entendermos o que aconteceu naquela época, nós também possamos trazer para os nossos dias as suas promessas, as suas profecias, para que estejamos sempre atentos e obedientes a Ti, Senhor. Espírito Santo, também derrame sobre nossas vidas, conforme a Tua vontade, o Teu querer, as Tuas bênçãos, os Teus dons, a Tua cura, o Teu milagre. Mas te pedimos para esses dias dons de discernimento de espíritos, como vamos precisar, para que não sejamos enganados e possamos ouvir e reconhecer somente a voz do bom pastor. E só aprenderemos a ouvir a voz do bom pastor quando a gente busca conhecer e viver com esse bom pastor. Ah, Jesus, obrigado por tudo que fez por nós. Obrigado porque se fez homem, saiu da sua glória, entrou dentro da sua criação, viveu como homem, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Toda honra, glória, poder, louvor, majestade sejam dados a ti, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, vem com a sua graça sobre nossas vidas, nos justifica, nos purifica, nos santifica, para que possamos ter uma vida mais próximos a Ti. Tudo para louvor da Tua glória. Te amamos, Senhor. E não há mais sentido de uma vida sem a Tua presença. Continue, Espírito Santo, ministrar aos nossos corações, nos ensinando a perdoar aquelas pessoas que nos perseguem e nos ofendem. Guarde-nos, Senhor, de todo mal, nos reveste da sua armadura, que sejamos
protegidos pelos teus anjos, Pai. Seja com as nossas crianças, sejas com as crianças, Pai, desta humanidade, crianças que estão sendo usadas para serem entregues em rituais, em sacrifícios, Pai, tem misericórdia. E aquelas que também estão sendo manipuladas dentro das escolas e muitas vezes dentro de suas próprias casas. Que a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, o seu poder alcance essas crianças, Pai. E que elas venham ter vida em Ti, que elas venham reconhecer ao Senhor e que elas venham ter experiências contigo, Pai. Levante, Senhor, pais com autoridade para ensinar os princípios aos teus filhos, pais com autoridade para orar pelos teus filhos e os proteger. Assim também, Senhor, levanta professores com princípios da tua palavra, onde com toda autoridade e poder vinda do teu Espírito ensine a essas crianças a verdade do teu Espírito. Enquanto ainda podemos fazer isso, Pai. Tudo para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja glorificado e exaltado através dessas crianças. Ai, Jesus, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia deste povo que vive na iniquidade, que vive no pecado, onde a idolatria, a prostituição, o adultério, onde a iniquidade, a fofoca, a promiscuidade, o roubo, a mentira são coisas comuns. Um país onde colocamos pessoas para governar, sabendo que essas pessoas cometeram erros graves no passado, Pai. Tem misericórdia deste povo cego, deste povo que prega e luta por uma ideologia que destrói, pessoas enganadas por um sistema, pessoas onde a religiosidade estão cegando-os. Ah, Deus, tem misericórdia da nossa nação. Pessoas que estão morrendo de fome, pessoas que estão sendo abandonadas na sarjeta, que estão deixando os teus idosos, abandonando-os, assim como as crianças. Tem misericórdia, Pai, da nossa nação. Lidera, Pai, desperta, levanta uma igreja baseada nos teus princípios, uma igreja onde a religiosidade caia por terra e só o amor por ti e pelas pessoas venha estar regendo esta igreja. Onde os princípios sejam ensinados e o desejo de estar na tua presença através de oração esteja no coração desta igreja. Que não sejam pessoas superficiais que queiram simplesmente ajudar para aparecer, para mostrar que está fazendo alguma coisa, mas pessoas que com o coração quebrantado adoram ao Senhor, que se entregam verdadeiramente de corpo, alma e coração. Uma igreja que se preocupa em orar e buscar a tua face, onde as pessoas realmente estejam quebrantadas na tua presença. Pessoas que desejam a sua transformação, desejam estar vivendo a tua vida, vivendo nos teus caminhos. Derrama, Senhor, sobre a tua igreja um avivamento, uma transformação, uma profundidade, uma sede e um desejo de buscá-lo mais e mais. Que essas pessoas que são superficiais, Pai,
ou elas mergulham verdadeiramente no Senhor, ou que elas parem de atrapalhar a tua igreja a desenvolver. Que a sua misericórdia, Pai, seja sobre nossas vidas. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Traga paz, Pai, para Jerusalém. Desperte aquele povo também. Que a plenitude do Senhor alcance aquela nação. Que o Senhor venha se a demonstrar o Messias tão esperado. Que eles não aguardem o engano para reconhecer a verdade, mas que já, Senhor, pessoas venham ser transformadas. A gente sabe através da sua palavra que só nos últimos dias, os últimos hebreus, judeus, israelitas serão transformados e convertidos, mas a gente sabe que já vai haver um levante antes disso. Também te peço ali pelo aquele povo no todo o Oriente Médio, que o Senhor venha transformar aquelas vidas, que eles venham reconhecer Yeshua como seu irmão, como o Messias esperado e aguardado. Que essa capa, essa mistura, essa mentira criada pela igreja dos primeiros séculos, que transformou esse Jesus num ser que eles não aceitam, Pai, caia por terra. Que esta capa, Senhor, colocada sobre a vida de Jesus, aonde faz com que os judeus, os árabes, não o reconheçam como seu irmão, assim como foi com José. Que essa roupa, essa fantasia colocada pelos romanos para realmente, literalmente, afastar os judeus da sua vida, comece a cair, Senhor. Comece a ser despida, para que o povo judeu, o povo do Oriente Médio, veja Jesus como ele realmente é, veja o seu rosto, como disse a música, não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras e dores, aquelas imagens, não é aquilo, eu creio num Cristo vencedor, com olhos alegres, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Traga paz para as nações. Nós sabemos, Pai, que é necessário o caos e o conflito, Pai, para que essa paz, essa falsa paz venha. Mas enquanto isso não está acontecendo, não acontece, Senhor, proteja os teus filhos, Pai. Proteja a tua igreja e derrame, Pai, a unção, Pai, de ousadia. Que esse espírito de Elias profetizado para os últimos dias, Pai, venha ser derramado sobre a tua igreja, para que possamos, com toda a ousadia, poder e autoridade, levar a palavra do evangelho do reino para todas as nações. Tudo para a glória do teu nome, tudo para que o Senhor seja glorificado, tudo para que o Senhor seja honrado, hoje e sempre. Porque teu, Senhor, é todo o reino, teu todo o poder. Maranata, Senhor Jesus, nós desejamos a tua volta e aguardamos a sua volta, Pai. Nós te amamos, Pai. Que tudo isso, Senhor, seja para a glória do teu nome, para que o Senhor seja glorificado neste tempo. Para que a tua igreja alcance a plenitude da tua graça. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia para quem entrou. Beth, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Muito Opa, bom tem uma vê-la pessoa aqui. nova aí, Suelen, bom dia. Bom dia. Muito bom vê-la aqui, viu? Vamos lá, então, a gente está estudando o livro de
Oséias. Então, no livro de Oséias, a gente tem um profeta menor que profetizava ali no período de 700 antes de Cristo. Ele provavelmente vivia e profetizava mais para o lado do norte, o reino já estava dividido, e provavelmente ele morava ali em Samaria, Betel, mas do lado do norte. E aí a gente tem então esse profeta sendo usado por Deus para casar com uma mulher infiel, para que ele sentisse como Deus estava se sentindo, porque Deus tinha Israel como sua noiva, e Israel sendo infiel ao Senhor, sendo adúltera ao Senhor, ao idolatrar e adorar outros deuses. Então, Oséias tem essa mesma experiência de casar-se com uma mulher, e essa mulher ser infiel a ele, ser adúltera. Alguns teólogos acreditam até que os 3 filhos de Gomer, um só poderia ter sido de Oséias e os outros 2 de seus amantes. E é bem interessante que Deus, usando isso com Oséias em algum momento também se separa dessa mulher, larga dela, mas Deus no capítulo 3 manda ele se reconciliar. E aí ali a gente tem Deus demonstrando que mesmo Israel cometendo pecado, se afastando da presença do Senhor, Deus um dia vai se reconciliar com aquela nação, não com aquele povo, porque aquele povo vai pagar e vai padecer pelos seus pecados, mas a nação de Israel, o povo hebreu, o povo abençoado por Deus pelo pacto de Abraão, não será esquecido por Deus. Então esta aliança com o Senhor não foi quebrada e voltará a existir. E Deus deixa isso muito claro em todos os capítulos, porque ele vai usando o profeta Oséias para demonstrar o quanto Israel era pecadora e o quanto os sacerdotes e o governo de Israel estava conduzindo o seu povo ao erro por falta de conhecimento. Então, a tarefa dos sacerdotes, que naquela época era ensinar a palavra ao povo, estava ensinando outras coisas, estava conduzindo então aquela nação ao engano, à idolatria, a se entregar a outros deuses. E o profeta ali, usado por Deus, as palavras do Senhor, traz algo tão impressionante que ele fala ali de prostitutas cultuais. Então eram mulheres que se entregavam provavelmente ali em cerimônias sexuais para, no final, engravidar e entregar estes filhos a Baal. Bom dia, André. Bom dia, irmãos e irmãs. Então ele tinha... Bom dia. Imagina o coração do Senhor ao ver essas coisas acontecendo. Ver esse povo construindo templos com ídolos como bezerro de ouro e construindo imagens ali de Acerate, de Baal, e sacrificando, assassinando pessoas e principalmente crianças. A gente sabe que o deus Baal, ele era com a mão estendida ali, pegando fogo por dentro, incandescente, chegava a ser vermelho, para que a criança era colocada em sua mão e queimada. E a gente sabe que isso não agradava ao Senhor de maneira alguma. E só que os sacerdotes e o governo de Israel fazia isso como naturalidade. E aí, quando o castigo do Senhor, ou o abandono deles do Senhor, fazia com que eles fossem atacados ou destruídos pelos seus inimigos, e aí então eles queriam clamar a Deus. E Deus falou: vocês podem gritar, clamar, se cortar, como eles tinham o costume, mas se o teu coração não estiver em mim, de nada vai adiantar. Então, Deus não queria sacrifícios, Deus sempre quis um coração quebrantado, um coração transformado, um coração que reconhecesse a face do Senhor. E aí a gente tem, num capítulo, algo muito sério, que Deus fala que vai chegar a secar a madre daquelas mulheres, que não haverá mais, então, gravidez, não haverá mais nascimento, não haverá,
porque o Senhor vai proibir que isso aconteça para que não haja mais esse sacrifício de crianças. Então Deus vai profetizando durante esses 11 capítulos que a gente já leu do livro de Oséias, toda essa maldade do povo de Israel. Mas a gente vai vendo também o cuidado do Senhor, um toque do Senhor que fala: eu não vou te abandonar, eu estarei com vocês. Vocês precisam me buscar até que eu venha. E lembrando que quando a gente fala de Senhor no Antigo Testamento, eu tenho percebido em meus estudos, e na maioria das vezes a gente está falando do próprio Cristo. É o próprio Jesus falando ali. A gente tem, por exemplo, no capítulo que a gente leu ontem, a partir do versículo 8, algo maravilhoso, uma declaração do próprio Senhor ali para a tribo de Israel: como posso desistir de você? Como posso tratá-los como tratei Admá e Zeboim, que foram as cidades que foram destruídas juntos com Sodoma e Gomorra? Aí ele fala: o meu coração está eternecido, despertado, vocês despertaram a minha compaixão por vocês. Eu não executarei a minha ira sobre vocês, na verdade, eu vou trazê-los de volta. Eu serei, pois eu sou Deus e não homem, e o santo em meio de vocês. Então Jesus já está profetizando a sua vinda através de Oséias. E aí ele fala também da sua segunda vinda, quando ele rugirá como um leão, como um rei que vem para governar toda a terra. E aí nesses dias, ele deixa bem claro: quando ele rugir, os filhos virão tremendo desde o ocidente. Eu estava estudando sobre isso. Quando ele fala desde o ocidente, significa que não é mais só o povo de Israel que virá de encontro ao Senhor, mas sim todos aqueles que o aceitou e o reconheceu. Aí depois ele fala também que virão voando do Egito como aves aqueles que estão cativos, e também da Síria como pombos. Então o Senhor fala de várias nações, de vários lugares, vindo a adorar ao Senhor. Então ele termina falando ali: eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Então Oséias ali é usado pelo Senhor, e acredito então pelo próprio Senhor Jesus, para falar: olha, a minha misericórdia, o meu amor é tão grande por vocês que eu nunca vou desistir de vocês. Mesmo vocês adulterando, se afastando de mim, como ele começa o capítulo 11 de ontem, ele fala: cara, eu fiz tudo por vocês, mas vocês escolheram se afastar de mim. Eu ranquei vocês do Egito, da escravidão, mas a escolha de vocês foi andar longe de mim, colocar outros deuses em meu lugar e se alimentar dessa maldade. Mas mesmo com tudo isso, vocês vão pagar um preço como nação pelo que vocês estão fazendo, porque estão se afastando de mim. Mas eu não desistirei de vocês. Olha que coisa, cara, isso me tocou muito. Eu não desistirei de vocês. Esta é a palavra do Senhor. E aí a gente começa, então, o capítulo 12 de Oséias. Eu vou ler o versículo 12 do capítulo 11, porque o início dessa narrativa está no último versículo do capítulo 11, que está falando sobre o pecado de Israel. Então vamos lá, capítulo 11, versículo 12, e a gente depois vai para o capítulo 12. Efraim me cercou de mentiras, a casa de Israel de enganos, e Judá é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. Então a gente tem Efraim cercado de mentiras, Israel de enganos, e Judá rebelde contra Deus. E é bem interessante que a gente tem... Bom dia, Delei. Bom dia, bom dia. A gente tem uma história lá em Ezequiel que o Senhor manda pregar para o povo judeu. Aí ele fala assim para Ezequiel: pregue, mas eles não vão te ouvir, porque eles são casa rebelde. Então é o que a gente está chegando hoje. Mesmo você pregando para os judeus, a maioria não vai te ouvir.
porque Deus mesmo endureceu seus corações. E eu creio no fundo do meu coração que não cabe a nós, gentios do Ocidente, os gentios, pregar para os judeus. Quem vai pregar para os judeus, para que os judeus realmente se transformem, se converta, é os próprios judeus. Como a gente sabe, já existe uma comunidade gigantesca de judeus messiânicos, de que já aceitaram e reconheceram o Jesus como Messias. E eles já estão tirando, então, essa roupa, essa capa que a igreja romana colocou sobre Jesus e mostrando para os judeus quem realmente Jesus é. E colocando Jesus, como eu disse aqui, em toda a história do povo de Israel. Quando ele diz aqui, eu sou o Senhor e eu virei rugindo como um leão. A gente tem, sabendo que Jesus é o leão da tribo de Judá, que em Apocalipse, a imagem de Jesus em Apocalipse 10, ele ruge como um leão. Então, eles vão ligando isso. E aí nós, gentios, com a nossa baixo conhecimento da palavra, a gente quer chegar num judeu e falar, ou você se arrepende e aceita Jesus, ou você vai para o inferno. Eles vão tacar pedra, cuspir em você, ou até bater em você, porque eles têm um conhecimento muito diferente do nosso. E não é dessa maneira como a gente muitas vezes prega para um pecador gentil aqui no Ocidente, e eles aceitam, por temor de ir para o inferno, porque a ideia de inferno foi cultivado em sua mente desde pequeno, mas para o judeu é totalmente diferente. Você tem que mostrar quem é Jesus em toda a história, em toda a narrativa. Por exemplo, a gente tem também Ezequiel, o Senhor falando, eu endureci o seu coração, eu encobri a minha face para que eles não me reconhecessem. É o próprio Jesus deixando bem claro que por um período o seu povo não vai reconhecê-lo, porque assim o Senhor quis para que nós gentios fôssemos alcançados. E aí então ele fala, chegará o dia que eu me revelarei a eles. Assim como os irmãos de José não reconheceram José quando ouviram no início, quando eles foram para o Egito, mas então no final da história ali José se revela aos seus irmãos e os traz de volta, né? E então é mais ou menos isso, Judá, casa rebelde, e eles são contra o Deus, o Santo Fiel. Capítulo 12 de Oséias, versículo 1. Efraim alimenta-se de veneno, corre atrás do vento oriental o dia inteiro e multiplica mentiras e violência, faz tratados com a Síria e manda azeite para o Egito. O Senhor tem uma acusação contra Judá e vai castigar Jacó de acordo com os seus caminhos, de acordo com as suas ações, lhe retribuirá. No ventre da mãe, segurou o calcanhar de seu irmão, como o homem lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus e ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos, Senhor, é o nome pelo qual ficou famoso. Portanto, volte para o seu Deus e pratique a lealdade e a justiça e confie sempre em seu Deus. Eu tô falando aqui sobre pregar para judeus. Você está entendendo como que Deus faz para que o judeu se arrependa? Ele está mostrando aqui, por exemplo, o que Efraim estava fazendo. Efraim estava se prostituindo, e aí, em alguns profetas, fala que a prostituição de Israel era pior que a de uma prostituta, porque a prostituta se vende por dinheiro, né? Israel estava fazendo ao contrário. Israel, além de se prostituir com os deuses das outras nações, ainda dava coisas para esses deuses, para essas nações. Então o Senhor fala que Israel era pior que uma prostituta, porque além de adulterar e se entregar, ainda dava as coisas, né?
E a gente está vendo aqui, então, Efraim fazendo isso, fazendo tratado e mandando azeite para quem? Para os seus inimigos, para quem os destruiu e irá destruir. E aí, então, ele volta ali para ajudar. A gente tem Oséias, então, falando muito sobre Israel, mas então ele volta para ajudar. E aí ele fala sobre Jacó. O que aconteceu ali com Jacó? Que Jacó foi o homem que lutou com Deus. Ele lutou ali com o anjo e saiu vencedor. E ele chorou e implorou por seu favor. Lembra que a gente tem a visão ali em Gênesis, então, de Jacó segurando a perna do anjo e falou, cara, eu não te largo enquanto você não me der a minha bênção. Enquanto você não me abençoar. E ali, então, o anjo troca o nome de Jacó para Israel. Na verdade, ali ele não troca o nome como ele fez com Abraão e Sara, que mudou de Abrão e Sarai para Abraão e Sara. Ele não troca ali o nome, ele troca a identidade de Jacó. Então a gente tem, quando a gente estava lendo Gênesis, algo bem interessante que no mesmo versículo, Jacó sendo chamado de Jacó e sendo chamado de Israel. E aí a gente tem, quando está falando do patriarca com o pai, se fala de Jacó. Quando está falando da nação, eles o chamam de Israel. Então, a gente vai ver por vários momentos na Bíblia, Jacó não tendo o nome trocado. Deus mesmo, quando fala com Moisés na sarça ardente, ele fala, o filho, eu sou o Deus de seus antepassados, dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Não fala Israel, porque Israel se tornou uma nação, se tornou um povo, vindo de Israel, que é Jacó, com a sua identidade trocada, né? Porque Jacó tinha problema ali com a sua identidade pelo fato de todo o seu passado, né? Então ele está trazendo aqui toda a história de Jacó. E aí ele conclui esse versículo 6 falando, portanto, volte para o seu Deus e pratique a lealdade e justiça e confie sempre em seu Deus. E aí a gente tem Judá por um período. Lembra que a gente está falando aqui de Oséias? Oséias, ele exatamente está no período do final de Israel, quando Israel é atacado pela Síria. Então a gente tem Oséias falando também com Judá. E lembrando que Judá se arrepende de seus pecados. E Judá, depois que Israel é tomado e destruído pela Síria, Judá ainda permanece mais 200 anos. Então, em Judá, a gente tem reis que se arrependem e adoram ao Senhor, que arrancam todos os ídolos do templo e voltam a adorar ao Deus vivo, e reis que voltam a colocar esses ídolos. Então, a gente tem como uma montanha russa ali do lado de Judá, e onde a gente tem bastante reis que adoraram e glorificaram ao Deus vivos, e reis que esqueceram totalmente do Senhor e se entregaram à idolatria. E é bem interessante que a gente tem a história de um rei, que agora não vou lembrar exatamente o nome dele, mas um rei que entregou o seu filho em sacrifício, o seu primogênito, ele deu nas mãos de Baal, mas no fim da sua história, ele encontra os pergaminhos, lê esses pergaminhos, se arrepende amargamente e destrói todos os ídolos que tem todo dentro do templo e volta a adorar ao Senhor, e Deus lhe dá mais anos de vida, e ali ele tem um ótimo reino, e aí seu filho, que toma posse desse reino, pega um reino favorável, reino Manassés, né? Foi o rei Jeú, não foi, não? Então, agora de cabeça, assim, eu não vou ter o nome, mas tem a história desse rei que fez isso. Continuando, versículo 7. Com os descendentes de Canaã, comerciantes que usam balanças desonestas e gostam muito de extorquir. Efraim orgulha-se e Efraim orgulha-se e exclama: como fiquei rico e abastado em todos os trabalhos que realizei, não encontrarão em mim nenhum crime ou pecado. Então,
Efraim estava sendo enganado pelo povo de Canaã e achando isso ainda muito bom, né? Um ótimo negócio. Versículo 9, lembrando que a gente está caminhando para este período de engano. E o Senhor fala algumas vezes sobre isso, sobre uma balança desonesta, né? Versículo 9, mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito farei vocês voltarem a morar em tendas, como no dia de suas festas fixas. Eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões, e por meio deles falava em parábolas. Então o Senhor sempre, mesmo Efraim se exaltando, né? Como um país rico, como uma tribo rica, fazendo negócios ali com o Egito, com a Síria. A gente sabe que a última tribo a ser destruída e condenada pela Síria foi a tribo de Efraim. Se vocês pegarem ali o mapa, Efraim é o que está ali na fronteira com o Judá. Então a gente tem ali, a gente sabe que Dan, ela acaba perdendo as terras para os filisteus, e a gente tem Dan lá em cima, quando ela volta quando ela foge das suas terras, porque ela não dá conta de vencer os filisteus. E a gente tem ali, aqui, Efraim, na fronteira com Judá. A gente tem aqui Benjamim, que é Judá, e a gente tem Dan aqui, que a gente sabe que é essa área aqui, ela é dos filisteus, onde a gente tem Gaza, a gente tem Ecrom, toda essa área aqui, acho que só na época de Davi foi conquistada, depois foi perdida de novo para os filisteus. E a gente tem então Efraim na fronteira, lembrando que a Síria vem do norte. A Síria ela vem atacando do norte. Então, Efraim é a última terra a ser conquistada, já na fronteira com Judá. Lembrando que Benjamim faz parte do lado sul, né, da tribo de Judá. Ficou ali com Judá. Então, a gente tem ali Efraim se exaltando, né? Mas Deus falando, cara, eu sou o Senhor, o seu Deus. Desde a terra do Egito, desde que te tirei do Egito, mas farei vocês voltarem a morar em tendas, como no dia de suas festas fixas. E aí a gente tem, então, um povo que é castigado ali, né, pelo povo da Assíria, e a gente tem um povo, depois de Judá, castigado pela Babilônia. E esse povo para de morar em cidade e vai voltar a morar em tendas. E é bem interessante que uma das festas fixas dos hebreus, dos judeus, tem a ver com as tendas. Eles constroem tendas para lembrar do seu período no deserto. Versículo 11. Como Gileade é ímpia, seu povo não vale nada. Eles sacrificam bois em Gilgal, mas os altares são como montes de pedra num campo arado, num campo arado. Então, o Senhor está falando que Gileade, lembra que a gente tem a história de Gileade, quando um dos profetas ali salva toda aquela terra? Então a gente tem Gileade ali em Gilgal, sacrificando bois, fazendo o que o Senhor pede. Mas lembra que eu falei do coração? Ele está falando, mas seus altares são como um monte de pedras, não num campo arado, não serve para nada. Porque, na verdade, o seu sacrifício sem o coração voltado para Deus não serve para nada. Versículo 12. Jacó fugiu para a terra de Harã. Israel trabalhou para obter uma mulher, por ele cuidou de ovelhas. O Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito.
e por meio de um profeta cuidou dele. Efraim amargamente provocou a ira. Seu Senhor fará cair sobre ele a culpa do sangue que derramou e lhe devolverá o seu desprezo. Então o Senhor está deixando bem claro as coisas. Aqui ele fala nomes, mas a gente sabe que ele está falando do povo, daquela tribo. A gente tem ali, então, o povo de Israel, quando um profeta o tira do Egito, ele está falando, lembrando, é muito bom, cara, porque Deus está usando as lembranças, aquilo que era para ser contado e passado de pai para filho, aquilo que os sacerdotes deviam estar lembrando o povo. O Senhor está usando o profeta Oséias aqui para lembrá-los, olha, eu os tirei do Egito. Ali, ó, Jacó lutou contra Deus e venceu. Eu usei um profeta para arrancá-los do Egito. E esse mesmo profeta cuidou de vocês no deserto. Mas vocês provocam a minha ira, fazendo o quê? Derramando sangue inocente, fazendo sacrifícios para esses deuses, se achando maior do que a mim, colocando esses deuses em meu lugar. E aí, então o Senhor fala que lhe devolverá o seu desprezo. A gente tem visto, a gente sabe que o problema de todas as nações é este afastamento do Senhor. O que a gente vai ter e vai viver e está vivendo nesses últimos dias é de pessoas como neste tempo que estão sendo alertadas e conheceram a história do Deus vivo, mas mesmo assim são tomadas pelo engano. Elas pegam ali, mesmo sabendo de toda a história, elas acreditam no que os sacerdotes estão ensinando, elas acreditam no que está sendo passado para elas daquela maneira, ao ponto delas abandonarem ao Senhor. Então a gente tem, trazendo para o nosso tempo hoje, templos, igrejas, com cara de igreja, com altar, púlpito, pregadores, cerimoniais, rituais, que a gente está voltando a ver também, mas que no final a mente daquele líder que está lá na frente, que teria que ser o sacerdote que conduz as pessoas para o reino, está conduzindo essas pessoas ao engano. Então a gente tem, faz muito tempo, né, essa teologia da hipergraça, e ela está explodindo cada vez mais. E aí a gente tem essa teologia de um amor tão grande, aonde não precisa haver arrependimento e transformação. E quando não há arrependimento e transformação, não há transformação, não há vida com Jesus. E aí a gente tem também essa teologia da libertação invadindo. Ela era muito forte e ela veio do meio católico romano, mas agora essa teologia da libertação também está invadindo as igrejas protestantes. E é esse tipo de pensamento que faz uma pessoa comunista achar que está servindo a Deus com o seu comunismo. E sabemos que é totalmente ao contrário. Mas é uma pessoa que vem doutrinada de uma religiosidade dentro dessa teologia da libertação, que vem aí já há alguns séculos invadindo as igrejas e transformando as pessoas sem elas nem perceber. Esse é o problema da religiosidade cega, da doutrina sem estudar a Bíblia. A doutrina ela é muito necessária para a igreja se manter viva e em pé. Mas quando o sacerdote, o líder dessa religião, usa essa doutrina para manipular os seus membros,
e não os ensina a verdade, isso começa a se chamar religiosidade e começa então a distorcer a verdade da verdadeira doutrina que os apóstolos ensinaram. Quando a gente estuda a história da igreja é o tempo todo lutando contra as heresias, lutando contra esta falsa doutrina. Mas aí a gente tem de novo líderes, sacerdotes que começam a enganar o povo. E aí a gente tem uma igreja que se divide em duas, que depois se divide, e se divide, e se divide, e se divide. E aí a gente volta à palavra de Jesus. Um reino dividido não permanece em pé. E aí a gente tem hoje, só no Brasil, mais de 6.000 igrejas. Não igrejas... são 6.000 denominações, placas diferentes. Isso é a igreja dividida. Eu aprendi uma vez e acho isso interessante, que às vezes a gente sabe que a gente é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Mas esse espelho caiu no chão e quebrou em pedacinhos e cada um pegou um pedaço. E aí, então, essa imagem completa do Senhor, o evangelho do reino que deveria ser pregado, ele é pregado em pedacinhos pequenos em cada religiosidade. E aí esse pedaço pequeno que é a verdade que é ensinada naquela instituição, ele é dominado por algo muito grande que é a doutrina para fazer com que aquelas pessoas permaneçam dentro daquela igreja. Então aí é o que eu chamo, a gente tem hoje um evangelho pela metade. O evangelho onde não prega toda a verdade. O evangelho onde não ensina sobre o reino vindouro, o reino do Senhor Jesus, onde a gente é doutrinado e enganado e dentro de uma religiosidade, e quando a verdade nos é contada, está lá em Timóteo, a mentira já está tão entranhada em nossos pensamentos que a gente não aceita mais a verdade. A gente prefere viver dentro da mentira. Só que quando a gente pega a palavra e começa a estudar, e começa a entendê-la, a gente percebe como é libertador conhecer a verdade. E a verdade nos liberta. E a verdade é o próprio Cristo Jesus. E a gente leu em Oséias que o meu povo padece por falta de conhecimento. Porque não conhece a verdade. E a verdade é o Cristo que está escrito nessas palavras. E se a gente não estuda, não lê, não conhece a palavra, a gente não conhece a verdade. Então o Senhor acaba desprezando a todos. Fechou, gente? Se alguém quiser perguntar, comentar, fique à vontade. Já que não, vamos encerrar. Está finalizando. E aí a gente volta amanhã. Falta só mais 2 capítulos para a gente encerrar Oséias. Provavelmente encerraremos, então. Hoje já é quinta, encerraremos na segunda-feira. Mas Deus é muito bom. É muito bom. E Ele sabe todas as coisas. Vamos estar orando para a gente estar encerrando e que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Pode orar, Diego, por favor? Sim. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado pela oportunidade de nos reunirmos aqui pela manhã para nos debruçarmos sobre as Tuas Escrituras, ó Pai. Não apenas com a finalidade de ler, mas sim de estudar, de buscar a cada detalhe, ó Pai, das suas escrituras, aquilo que o Senhor quer dizer aos nossos corações, ó Pai. Por isso nós pedimos, ó Pai, continue derramando o seu Santo Espírito sobre nós
e dá a nós, ó Pai, tudo aquilo que a gente tem buscado pela manhã. Continue nos levantando, dando vigor, dando entendimento. Enfim, ó Pai, faça a Tua vontade sobre as nossas vidas, ó Pai, pois sabemos que somente com o Senhor é que nós conseguimos, ó Pai, porque por nós mesmos nós somos fracos, somos pecadores, e muitas vezes o corpo quer desistir, ó Pai. Preferimos às vezes ficar deitado, ficar dormindo. Então pedimos, clamamos pela sua misericórdia, ó Pai. Dá-nos a força necessária para buscarmos o Senhor cada vez mais e termos a intimidade com o Senhor, ó Pai. Amém. Revela em nossos corações a sua vontade. Usa-nos como ferramentas, ó Pai, para levarmos aquilo que nós estamos aprendendo no dia a dia. Levarmos o teu amor, a tua palavra àqueles que ainda não ouviram, ou aqueles que ainda não entregaram as suas vidas ao Salvador, ó Pai. Se conosco no dia de hoje. Queremos colocar aqueles irmãos que estão enfermos, ó Pai, que estão passando por situações de saúde, que o Senhor esteja visitando neste momento, nos seus lares, nos leitos de hospitais, ó Pai, esteja derramando da sua graça na vida deles, ó Pai. Cura-os, se for da tua vontade. Esteja fortalecendo os seus corpos e esteja também, ó Pai, fortalecendo a família para esses momentos que virão, ó Pai. Paizinho, sê com os mais fracos, com as mulheres, as crianças e os idosos, principalmente, ó Pai, em regiões que estão passando por guerras e lutas, que o Senhor seja com cada um deles, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco nos nossos dias, ó Pai. Qualquer coisa que formos fazer, qualquer negócio que nós formos fechar, que o seu nome seja glorificado, que o seu nome seja honrado, ó Pai, esteja à frente de todas as nossas ações. Esse é o nosso pedido, ó Pai, esse é o nosso agradecimento que nós fazemos, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura. É maravilhoso ver o amor de Deus e o cuidado do Senhor sobre todas as vidas, e que Deus não quebra seus pactos nem as suas promessas. Deus te abençoe e que Ele possa derramar na sua vida cada vez mais sede pela palavra dEle.